Olá, essa é a nossa última aula de subordinada, no sentido de dar o assunto, né? Que eu farei algumas aulas de revisão, porque esse assunto é muito grande. Mas essa é a última subordinada que nós vamos ver hoje, que é a completiva nominal. Mas antes de tratar da completiva nominal, eu vou revisar o que é um complemento nominal, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade em análise sintática. Bom, o complemento nominal ele completa o sentido do nome. Quando eu falo nome, eu estou falando de substantivo, adjetivo ou advérbio. Eu não estou falando de nome de pessoa nem nome de nada, tá? Nome na gramática é substantivo, adjetivo ou advérbio. Adjetivo, pronome também, mas no caso das completivas nominais, do complemento nominal, é só substantivo, adjetivo ou advérbio. Bom, assim como o objeto completa o sentido de um verbo, peguei a caneta é complemento verbal do verbo pegar. Lembram que no caso é um objeto direto. Mas agora nós estamos trabalhando com um complemento não de um verbo. Eu estou trabalhando com o complemento de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Sempre tem preposição, e isso é importante ressaltar para que vocês não confundam a completiva nominal com a objetiva indireta, que é aquela que a subordinada é um objeto indireto do verbo e tem uma preposição, porque aqui também tem preposição, mas não é a resposta do verbo. Aqui é a resposta do nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Pode normalmente ser substituído por um verbo. Ele tem orgulho do filho. Do filho é complemento nominal. Por quê? Porque completa o sentido de orgulho. Por que é complemento nominal e não objeto direto? Porque orgulho não é verbo. O objeto direto aí é orgulho do filho. Está completando o sentido do verbo ter, né? Tem o que? Orgulho do filho. Se eu pedisse para vocês marcarem o objeto direto, vocês teriam que marcar orgulho do filho. Mas do filho é complemento nominal do orgulho, que é um substantivo. Bom, ela estava consciente de seus atos. De seus atos é complemento nominal. Repare que eu tenho preposição tanto em do filho e de seus atos, né? Por que complemento nominal? Porque completa o sentido de consciente. Consciente de quê? De seu filho. Por que não é objeto direto de seus atos? Porque o objeto direto é consciente de seus atos, né? O que completa o sentido do verbo estava. Então, duas coisas que nós já vimos sobre o complemento nominal agora. Ele completa o sentido do nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Tem preposição, sempre acompanha pela preposição. Essa última parte pode ser substituída por um verbo, a gente não vai trabalhar para não confundir vocês. Mas o que vocês precisam saber é basicamente essas informações que eu falei agora. Para que vocês não confundam com o objeto direto, tá? A objetiva indireta com objeto indireto, né? Porque a preposição é objeto indireto. A objetiva indireta, a subordinada, ela completa o sentido do verbo. Lembram que eu falei? Qual é a resposta para a pergunta que o verbo faz? Se a resposta está na subordinada e tem preposição, objeto indireto. Não é esse o caso da completiva nominal. Ela não é a resposta da pergunta do verbo. Ela é o complemento de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Bom, eu trouxe as preposições que normalmente acompanham. Eles são o complemento nominal é sempre a completiva nominal é sempre acompanhada da preposição. Então, por eliminação, vocês quando estiverem analisando, se vocês verem uma subordinada que tenha uma preposição, vocês já sabem que ela ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Aí vocês só vão analisar. Se a subordinada está completando o sentido do verbo, é a resposta do verbo, aí ela vai ser objetiva indireta. Se não, se está completando o sentido do nome, ela é completiva nominal.
Então, é uma dica que eu dou para vocês não ficarem se batendo. Identificou que tem uma preposição ali entre a principal e a subordinada? Já elimina objetiva direta, elimina a subjetiva, elimina a positiva, já sabe. Ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Então, o complemento nominal é o alvo para o qual se direciona o movimento, recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca indica posse. Ó, pelo nome e não pelo verbo. Se fosse pelo verbo, seria objetiva indireta. A crítica ao jornal causou polêmica. A batalha contra os estudantes terminou. Então, crítica. Por que o jornal está destacado? Porque é complemento nominal. E por que é complemento nominal e não objeto direto, indireto? Porque crítica não é verbo. Crítica é um substantivo. A crítica ao jornal. Se fosse peguei o jornal, aí o jornal seria objeto direto. Se fosse peguei do jornal, aí do jornal seria objeto indireto por causa da preposição. Então o verbo pede e ele responde. Mas como não é verbo, aí não é objeto direto, e sim complemento, tá? A oração, agora vamos à oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É aquela que funciona como complemento nominal. O complemento nominal é tudo que a gente viu agora, de um nome da oração principal. Chega à conclusão de que o contrato é legal. Então, observe, identificou a preposição de antes do que? De que. Ou ela é objetiva indireta, ou ela é completiva nominal. Por que é completiva nominal e não objetiva? Porque o chego, a resposta do verbo chegar não é a subordinada, que o contrato é legal. Não é a resposta. Chega o quê? Que o contrato é legal? Não. Que o contrato é legal não é a resposta do verbo chegar. Que o contrato é legal é a resposta de conclusão. Conclusão de quê? De que o contrato é legal. E conclusão não é verbo. Conclusão é substantivo. Então, que o contrato é legal é um complemento de conclusão. Se é um complemento de conclusão e conclusão é substantivo, ela é completiva nominal. O complemento, a resposta para o verbo chegar é a conclusão. Chegou o quê? Chegou à conclusão. E está na principal. Então, não faz parte da subordinada, não é a resposta do verbo. A resposta do verbo chegou à conclusão é a resposta do verbo, mas não está na subordinada, está na principal. O que está na subordinada é a resposta de conclusão. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se liga a um nome da oração principal, e isso através de preposições. A, de, com, por, para, em, tem outras. Então, repetindo, ela é aquela que funciona como um complemento nominal de um nome da oração, certo? Não, eu repeti o mesmo exemplo? Foi, repeti o mesmo exemplo. Certo? Então, viu uma preposição ali antes do que, já sabe. Ou é completiva nominal, ou é objetiva indireta. Já sabe como é que diferencia uma da outra. Elas exercem função de complemento, eu já falei. Tenho medo de, ó o de aí, pronto. É de, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Porque aí não é objetiva indireta. Qual é o objeto aí? Cadê o verbo? O verbo é tenho, né? Tá na oração principal. Quem é a resposta do verbo? Medo. Também tá na oração principal. Então, não pode ser a objetiva indireta. Medo, tenho medo. Medo de quê? De que você não volte. O de que você não volte é a resposta do medo. Medo. Quem tem medo de alguma coisa. De que você não volte. Mas medo não é verbo. Medo é um substantivo abstrato. Então, se é um substantivo, é um nome. Se é um nome e o complemento desse nome está na subordinada, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ou a esperança de que tudo pudesse mudar. Olha o verbo antes do que, verbo não. A preposição antes do que, olha o dia aí, pronto. Vi a preposição ou é objetiva indireta ou é completiva nominal.
Como é que eu percebo a diferença? Olho para o verbo da oração principal. Verbo da oração principal. Pronto. Qual é a pergunta que o verbo faz? Restou. Restou alguma coisa. Restou o quê? A esperança. Então, a esperança é a resposta do meu verbo. Mas a resposta do meu verbo está na oração principal, não está na subordinada. Então, não pode ser objetiva direta, indireta. Só pode ser o quê? Completiva nominal. Esperança. Esperança é de quê? De que tudo pudesse mudar. A resposta, o complemento de esperança, a resposta de esperança. Esperança é um substantivo. Esperança é um substantivo. Se esperança é um substantivo e de que tudo pudesse mudar, completa esperança, logo eu tenho o completivo nominal, porque esperança é substantivo, substantivo na gramática é nome. Completiva nominal, completa o sentido do nome, oração subordinada substantiva, completiva nominal, olha o dever.